Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez para um tema aí bem interessante para os nossos vestibulares. Hoje vamos falar de agricultores lá do Pará, agricultores que implantaram um sistema agroflorestal que vem dando um ótimo resultado. Então, meu nome é Marcelo Corrêa, estamos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo em Debate pelo Singular Ângulo Vestibulares para falar desse importante tema. Sugestão minha, está lá no Facebook, no dia 3 de maio. Dia 3 de maio tem essa matéria bem interessante, um pequeno vídeo que fala dessa prática, adotada por agricultores que vivem um pouco ao sul de Belém, especificamente em Tomé Açu. Então eles estão mostrando aqui, e tem o apoio científico da Embrapa, da nossa empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, eles estão mostrando que é possível sim produzir o ano todo e com um baixíssimo impacto na natureza. Então vamos lá, vamos falar um pouco mais disso. Bom, primeiro, a Embrapa, reconhecidíssima aí internacionalmente, não requer nem, eu acho que, anúncios e propaganda. Todos sabem do valor desta nossa empresa estatal, empresa brasileira de pesquisas agropecuárias. Recomendo que assistam alguns vídeos institucionais que a própria Embrapa coloca aí no YouTube, mostrando suas novas pesquisas e o que já está sendo produzido e já disponível aí para o campo no Brasil e até fora do Brasil em algumas colaborações. Mas a Embrapa define o que é o sistema agroflorestal. Diz a Embrapa que é uma forma de uso do solo que combina em uma mesma área, em um mesmo determinado tempo, o cultivo do quê? Então você está de maneira consorciada, cultivando elementos perenes, então elementos perenes, elementos permanentes, por exemplo, espécies arbóreas, arbustivas, frutíferas, madeiráveis. Essas espécies elas têm uma grande capacidade de capturar nutrientes, nutrientes mais profundos, já que são espécies de maior porte ou de raízes mais profundas, como os arbustos. Então isso ajuda na própria manutenção do solo. De forma consorciada com esses elementos, com essas espécies perenes, o cultivo de semiperenes. Semiperenes que podem ficar ali por 2, 3 anos, e que podem ser reintroduzidas posteriormente. E isso garante o quê? Garante renda a curto ou mais a médio prazo. E ainda nesse consórcio de espécies, elementos de ciclo curto. Então, aquelas espécies que você pode cultivar e colher em poucos meses. E aí, óbvio, a obtenção de renda a curto prazo, que é algo extremamente importante, é claro, para as comunidades aí em áreas rurais. Eventualmente, numa outra etapa mais tarde, tá? Você pode ter a introdução de algum componente animal. Aí você vai ter uma diversificação ainda maior da renda. Então, o importante é entender que existe toda uma metodologia para a implementação do sistema agroflorestal. O texto e o pequeno vídeo que eu sugiro que vocês deem uma olhada, fala especificamente de Tomé Açu. Tomé Açu é um pequeno município que fica ao sul de Belém, no estado do Pará. Um município onde você vai ter a presença marcante de imigrantes japoneses, isso mesmo. O Brasil recebeu os primeiros imigrantes japoneses já na primeira década do século XX. E em 1929 chegaram os primeiros japoneses ao município de Tomé Açu. Então, é um município muito interessante porque os imigrantes japoneses conseguiram, junto da população local, da população ribeirinha, misturar e fortalecer essas diferentes culturas. Eu achei muito curioso, eu pude visitar, e a maneira, curiosa, eu achei isso muito curioso, muito rico, a maneira como eles conseguiram preservar a língua, conseguiram preservar a culinária, práticas esportivas, até um pouco da arquitetura, e tudo isso feito com o apoio
dos consulados japoneses. Existe uma tradição, né, que é preservada em outros lugares, de uma grande presença de comunidades imigrantes japonesas, uma tradição de, com o apoio do governo do Japão, preservar essas culturas. Mas vamos pensar em preservar, mas ao mesmo tempo não segregar, ao mesmo tempo envolver a comunidade local. E acho que Tomé-Açu é um bom exemplo disso, pelo menos na minha percepção. Mas vamos ficar aqui, vamos ficar com a matéria, vamos ficar com o vestibular. Esses agricultores japoneses, sim, os primeiros imigrantes, se dedicaram à agricultura. Eles passaram a cultivar a chamada pimenta do reino. Aqui no Brasil recebe essa denominação, mundo afora ela é mais conhecida como a pimenta negra, né? Simplesmente lá do inglês, black pepper. Ou tantas outras denominações, mas gira em torno disso. No Brasil, pimenta do reino é como conhecemos. Porém, em pouco tempo, embora tivesse dado um grande proveito econômico, em pouco tempo fungos atingiram e dizimaram completamente os cultivos da pimenta do reino. E aí, os imigrantes, já com seus filhos, passaram a observar como os ribeirinhos tinham os seus cultivos. E foram aprender com os ribeirinhos. Óbvio, na época não tínhamos a Embrapa, não tínhamos essa produção científica e nós imaginávamos que a melhor maneira de se praticar agricultura era o chamado corte raso, né? O cultivo indireto. O que significa isso? Você elimina completamente a cobertura vegetal nativa e você entra com um processo completamente estranho àquele ambiente existente, né, anteriormente. E aí você vai plantar o milho, você vai plantar o feijão, vai plantar o arroz, seja lá o que você vai plantar. Tá? E essa prática da monocultura, né, imaginávamos que seria ela a melhor maneira. Mas com o tempo vimos que em determinadas situações parece que não é a melhor das coisas. E assim eles, os imigrantes, passaram a observar, né, e aprender com a população ribeirinha e a criar então um sistema que hoje é esse que a gente chama de sistema agroflorestal. Né? E que, claro, posteriormente, bons exemplos como os exemplos de Tomé-Açu foram sendo estudados e ajudando a própria ciência a produzir todo o conhecimento que temos hoje desse sistema. Outro ponto importante que a gente não pode também, né, deixar passar aqui, mais uma contribuição da comunidade imigrante japonesa, foi a criação das primeiras cooperativas. Então nós estamos pensando em uma época, né, onde falávamos dos grandes coronéis, dos grandes proprietários de terra, embora um século depois isso não tenha mudado tanto, mas os japoneses já há 90 anos, lá em Tomé-Açu e arredores, cultivando um pouco de cacau, um pouco de pimenta do reino, eles introduziram o modelo das chamadas cooperativas, que nada mais é do que juntar vários pequenos produtores e estes pequenos juntos vão atuar no mercado como se fosse um latifundiário, se fosse um grande produtor. E assim, óbvio, alcançando preços melhores em todos os sentidos, né? Podendo colocar seu produto num preço melhor no mercado, poder também buscar preços mais interessantes para a aquisição dos seus insumos. Né? Os insumos nada mais são do que aqueles produtos que usamos no dia a dia. Né? Então vamos pensar nas atividades rurais, um corretivo de solo, né, o combustível para, na época, né, os pequenos tratores já existentes, né, tudo aquilo que é usado no dia a dia, por que não sementes e outros, né, insumos, chamados insumos. Então, quando você compra isso de forma cooperada, em maior volume, você consegue, obviamente, um preço bem mais atraente para os produtores. Então, esse sistema, o sistema das cooperativas, que nós já tivemos aqui, tem um pouco ainda, mas já tivemos de uma forma mais intensa. Aqui, que eu digo, é no entorno da nossa região metropolitana de São Paulo. Tivemos uma grande cooperativa aqui chamada CAC,
mas que por diferentes motivos aí feitos acabou que, né, ela não existe mais. Cooperativa Agrícola de Cotia, com uma presença muito forte também de imigrantes japoneses, certo? Essa imagem aqui, retirada do Google, evidentemente, né, serve para ilustrar a dificuldade existente hoje para você se deslocar em meio à Amazônia. E vamos lembrar que estamos falando aqui de Tomé Açu, localizado aqui ao sul, ao destino aí na imagem do Google. Então, são 210, pouco mais de 200 quilômetros, dependendo do trajeto, né? 200 quilômetros ao sul de Belém. Então, é algo muito, assim, próximo, né? Muito próximo a Belém, a capital do estado do Pará. Não estou falando que nós vamos nos embrenhar em meio à floresta. E mesmo assim, olha as rotas que o Google sugere. Para andar 210 quilômetros, 4 horas e 16 minutos. Ou outro trajeto, 201 quilômetros, 3 horas e 52 minutos. Bom, 4 horas para um deslocamento de 200 quilômetros. Qualquer probleminha nessas estradas aqui e você tem uma alternativa que já sobe para 296 quilômetros, 5 horas de viagem. Isso nós estamos falando agora, eu consultei agora, maio 2021. Vamos imaginar isso 100 anos atrás? Imagina a dificuldade desses trabalhadores, né, desses pequenos produtores, a dificuldade de poder vencer, né, essa barreira que é o deslocamento e para colocar o produto, óbvio, no mercado de Belém. Então esse sistema cooperado aí foi muito importante para o sucesso dessa comunidade. Finalizando, pessoal, acho que a ideia e daí a sugestão na leitura do vídeo é mostrar que é possível esse sistema agroflorestal, onde você, de modo consorciado, sem abrir grandes áreas, né, sem aquela coisa tradicional, aquele corte raso, né, abrir grandes espaços em meio aos nossos biomas, seja o Cerrado, a Amazônia, né, ou outro bioma qualquer, Pantanal, e aí introduzir rebanho, introduzir uma prática mecanizada. Não, o sistema agroflorestal ele é muito eficiente, independente do tamanho da propriedade. Mas, sobretudo, esse sistema é muito eficiente em pequenas propriedades. Trabalho familiar, onde você, no chamado cultivo direto ou plantio direto, você vai abrir pequenos espaços, tá? E vai introduzir essas espécies que vão te dar uma renda num prazo longo, como uma castanheira, né? Ou num prazo mais curto, bem mais curto, como a mandioca. Diferentes cultivos, cada um tem a sua função, né? As árvores de maior volume vão ajudar na retenção aí dos nutrientes, vão ajudar no sombreamento, né? Ou espécies não perenes, como eu disse, a própria mandioca ou outros cultivos, vão ajudar numa cobertura rápida do solo para evitar uma erosão, perda de nutrientes ou algo nessa linha, né? E eventualmente até mesmo a introdução de espécies exóticas, como a região aí de Tomé Açu, eles cultivam cacau. O cacau não é originário do Brasil, né? Mas se adaptou muito bem. E dessa maneira, mantendo a mata, mantendo a biodiversidade nativa, você não vai ter fungos, você não vai ter pragas, daí, né, você não precisa, óbvio, entrar com defensivos químicos, os famosos agrotóxicos. Você está preservando ao máximo a fertilidade natural do solo, daí eu não preciso desses compostos químicos, né? É o menor impacto possível, daí você vai perceber o quê? Que a água recupera a sua qualidade, a vida retorna rapidamente a esse ambiente. Mesmo áreas degradadas, você pode fazer o reflorestamento, e aí o ideal é que ele seja feito com as espécies nativas e de modo consorciado esse cultivo de diferentes espécies, né? Isso vem dando ótimos resultados. Agora, é claro, o ideal seria um apoio do governo federal, né, para estas práticas e mostrar que é possível. O Brasil, né, se colocar como uma potência no agro,
né, do agronegócio, mas não o agronegócio como sinônimo, né, daquele agronegócio destruidor, mas sim um agronegócio que valoriza o meio ambiente. Vamos lembrar que não existe agricultura, não existe produção de alimentos, se eu não tenho os insetos, os pássaros, todos os agentes polinizantes, eu não tenho a produção de alimentos, se eu não tenho água, água em quantidade, água de qualidade. E a gente sabe que o desmatamento, né, inviabiliza, óbvio, essas práticas agrícolas. Então, essa proposta da Embrapa, que hoje tem base científica, mas a gente pode pensar que ela surgiu lá atrás, da observação dos imigrantes, a partir do que faziam os ribeirinhos, a população local. Hoje nós temos condições de difundir esse modelo e, óbvio assim, lá fora, mostrar um Brasil diferente. Para que não tenha boicote da União Europeia, para que não tenha boicote do Joe Biden com relação à nossa agropecuária, que é visto lá fora como uma agropecuária inimiga do meio ambiente. Então é possível ter a grande propriedade e é possível ter a manutenção dos pequenos no campo. E Tomé-Açu é uma prova de que pequenos produtores conseguem viver decentemente no campo. Acabar com essa imagem, né, de que eu tenho que sair do campo, que a vida está na cidade. Não, o progresso também está no campo e temos aí uma prova disso. Então, é isso. Fiquem à vontade aí para sugestões, críticas. Temos aí o Facebook para conversar. Até a próxima. Tchau, tchau.